no lar e no coração. É possível você falar porque todo integrante de mediúnicas deve participar do Evangelho no lar e no coração? Muita paz e obrigado. Luiz Cláudio, do projeto Evangelho no Lar e no Coração. É um projeto muito bonito esse. Ele faz uma campanha divulgando o Evangelho no lar. E ele fez uma relação entre a necessidade do participante da reunião mediúnica e o Evangelho no lar. O Evangelho no lar não é uma necessidade de quem participa da reunião mediúnica, é de todo mundo, que é levar a religiosidade à família. Então, a gente educar nossos filhos dentro desse processo ético que o Espiritismo prega. Que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas, mas com consequências ético-morais. E a gente passa essas consequências ético-morais, que vem a ser por que nós nos comportamos de determinada maneira, a gente passa principalmente pelo exemplo e pela convivência no lar. Então, as crianças, elas vão assimilando emocionalmente, intelectualmente, o comportamento espírita, a ética espírita dos pais. Então, no momento em que você, no lar, na sua intimidade, você livremente conversa a respeito das consequências de ser espírita, ou explica para as crianças de por que você é espírita, ao contrário de muitas religiões, em que você batiza o adepto e ele automaticamente ele é católico, ou é protestante, ou de qualquer religião, e a criança não tem nenhuma escolha a respeito disso. A ideia espírita é de um processo consciente. Então, você gentilmente deveria, no lar, explicar à criança de por que você escolheu ser espírita. Qual é o motivo que te leva àquilo? Por que você se comporta de maneira diferente, por exemplo, de outras religiões? E essa oportunidade da criança questionar e conviver é no Evangelho do Lar. Porque no centro espírita você tem um processo formal de divulgação. Mas é na intimidade do lar que você vai passar os seus valores éticos. Então é um momento muito importante e muito significativo. Muitas pessoas não dão a devida importância a esse processo e o jovem não se identifica emocionalmente com o espiritismo e você não apresentando de maneira intelectualmente aceitável para ele na adolescência vai fazer com que ele saia. Então, mesmo que o pai não tenha, digamos assim, a capacidade intelectual de provar a imortalidade da alma, a reencarnação, usando o processo científico, se ele conseguiu transmitir emocionalmente à criança como o espiritismo mudou a sua alma, o seu comportamento, ela, mesmo que tenha dificuldade numa aceitação intelectual, ela pode fazer a passagem pela aceitação moral. E, mais adiante, ela mesma, intelectualmente, buscar essas provas que lhe dariam, então, a sustentação científica do espiritismo. Então, o Evangelho no Lar é essencial para você captar emocionalmente essa criança, essa família. Assim como, no centro espírita, a exposição argumentativa, intelectual, deve atender à necessidade intelectual do jovem, do adolescente, que já faz questionamentos oriundos da sua experiência tecnológica na internet ou na sua experiência acadêmica com os professores, porque nós sabemos que a vida acadêmica ela é materialista. Então, e ela é materialista baseada na chamada argumentação racional, científica, lógica. Então, o centro espírita deve estar preparado para responder esses questionamentos que o adolescente tem. Mas aquele momento no lar, do culto do lar, deveria ser aquele momento em que você expressa emocionalmente por que você é espírita. Se a gente fizer isso com sensibilidade, com intensidade, com respeito, com cuidado, nós temos uma grande possibilidade de cimentar emocionalmente o espiritismo no jovem, o que fará que ele seja mais aberto, mais sensível às limitações, mesmo intelectuais, que algumas pessoas podem ter na sua expressão do espiritismo e superar as chamadas tentações e restrições intelectuais. Porque, gente, como nós falamos, a vida acadêmica é materialista. Você preparou o seu jovem para enfrentar esses questionamentos? Aí você diz, mas eu não sei fazer. Tudo bem, você não sabe fazer intelectualmente, mas você fez emocionalmente? Porque se você não fez de nenhuma maneira, você criou mais dificuldades e você vai responder por isso. Porque os pais são responsáveis pelos seus filhos na infância. Então, se você é espírita,
Se você tem essa possibilidade de ver o mundo de maneira diferente, você tem uma obrigação moral de passar isso para os seus familiares, para os seus filhos, principalmente, para aqueles que estão sob sua responsabilidade. E a melhor oportunidade que você tem é o culto no lar. Mas esse culto no lar não deve ser uma expressão formalista ou um ritual. Deve ser um processo afetivo. Por que você é espírita, papai? Por que você escolheu ser espírita? Por que você não é católico? Por que você não é outra coisa? E falar com sinceridade, com abertura, até das suas dificuldades. Sim, eu sou espírita, mas tenho dificuldade em alguns aspectos. Porque nós passamos para os nossos filhos muito mais pelo exemplo do que pelo que nós falamos. Um dia, há muitos e muitos anos, que meus pais são oradores espíritas, né? Geraldo e Ana Guimarães. Nós estávamos num evento numa cidade e eu fui convidada também. Eu era muito jovem, eu era adolescente. E estavam meus irmãos todos, nós somos 4. Então, eles colocaram a gente numa mesa, né? Meu pai, minha mãe e os 4 filhos. Então, o meu irmão mais novo estava com 6 anos. E eu estava com 11. Então, nesse encontro, eles fizeram várias perguntas. Meus pais, eles falando sobre família. E volta e meia, eles podiam perguntar para a gente. Aí meus pais permitiram, eles perguntaram para mim. Você é uma filha obediente? Eu tinha 11, né? Disse assim, tive que confessar, não. E eu tenho até um espírito mais ou menos assim. Ai, governo nesse país, sou contra. Então, era um adolescente bem rebelde. Então, apesar de emocionalmente eu não ser uma filha obediente, minha mãe não teve muitos problemas comigo nesse quesito. Por quê? Porque eu costumava fazer as coisas que a agradavam. Porque eu era obediente? Não. Porque eu sempre admirei muito minha mãe. Porque tudo que ela diz é certo? Não. Porque ela é muito sincera no que ela faz. Na verdade, quem ouve as nossas palestras, nós somos totalmente diferentes. Pensamos de maneira muito distinta. Ela é uma pessoa extremamente religiosa e eu não. Ela é uma pessoa bastante focada no aspecto evangélico, eu não. Então, em termos de identidade pessoal, nós somos, assim, podemos até dizer, pessoas opostas. Mas eu sempre a admirei profundamente. Então, mesmo quando eu achava que ela estava errada, eu achava que ela fazia isso muito sinceramente. E aquilo me sensibilizava. Às vezes eu achava que ela não me entendia muito bem o jeito que eu pensava. Mas eu cedia, muitas vezes, porque eu gostaria de agradá-la. Porque ela conquistou minha afetividade, meu respeito, minha admiração. E por conta disso, muitas vezes eu cedia em coisas que eu gostaria de fazer para não desagradá-la. Então, apesar de eu terminantemente não ser uma criança e uma adolescente obediente, eu dei muito pouco trabalho à minha mãe nesse quesito, porque ela conquistou o meu respeito. Então, com isso, ela conseguiu de mim um comportamento muito compatível do que ela esperava de uma adolescente, não porque eu não quisesse fazer coisa errada, mas é porque eu não queria que ela sofresse. E eu queria que ela sentisse satisfação comigo. Então, isso ela construiu como? No dia a dia. No esforço que ela fazia para acertar. Muitas vezes ela errava, mas ela errava de maneira sincera. E a criança e o adolescente são muito perceptivos com relação à mentira e com a hipocrisia. Então, se você no centro espírita é meu irmão para cá, meu irmão para lá, e em casa é diferente, você vai gerar animosidade, você vai gerar desconfiança do jovem e da criança com relação ao espiritismo. E depois, eles vão ser muito mais sensíveis às propostas materialistas do que às espíritas. Então, como eu falei, a gente não pega mosca com vinagre, não é verdade? Então, o culto no lar é o veículo dessa sensibilização afetiva. Então, ele é essencial na divulgação do espiritismo. Então, ele deveria ser tratado com o respeito, com a importância e com a sinceridade que ele merece ter. Então, as pessoas se preocupam tanto com divulgação assim, bastante estrondosa, né? um gasto enorme de publicidade em termos de determinados eventos, e sendo que o principal veículo espírita é o culto no lar.
Porque tem reclamado muito de jovens que frequentam a evangelização, passam por todas as fases e quando chegam à idade adulta, se afastam do movimento espírita. Por que isso está acontecendo? E botam a culpa nos jovens, né? É o jovem que é rebelde a isso e aquilo. Você não converte ninguém. É um estado de maturidade psicológica. O espiritismo, ele não trata da conversão. Ele apresenta, e se a pessoa está madura psicologicamente o suficiente, ela apreende com naturalidade. Então, essa maturidade psicológica a gente desenvolve no lar. Então, se você é espírita, o culto no lar é o veículo principal dessa transferência de informação, de maneira afetiva. Para depois, mais adiante, quando ele chegar no estágio conveniente, você passar a uma apresentação de natureza intelectual. Porque o espiritismo é assim: amai-vos e instruí-vos. Mas o amai-vos vem primeiro, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, se você demonstrar este amor aos seus filhos, a principal é divulgando algo que te faz bem. O espiritismo te faz bem? O espiritismo te faz uma pessoa melhor? O espiritismo atende aos seus anseios, às suas necessidades? Então, explique para os seus filhos, suas crianças, por que isso acontece. Se você fizer isso com transparência e sinceridade, eles se sensibilizarão. E mesmo que ele passe por uma crise de identidade depois, fica a lembrança e amar. Então, um grande abraço ao nosso amigo, ele tem uma campanha muito bonita, e o feirão que ele está falando vai acontecer em agosto, no Rio de Janeiro, no Colégio Militar. A gente faz um movimento pró-Mansão do Caminho, que é um trabalho memorável de Divaldo Pereira Franco. Então, vocês, quem for, vai ter a oportunidade de conhecer o movimento espírita do Brasil e do mundo, que nós temos barraquinhas de todos os estados, as pessoas levam prendas para lá, e também de outros países. Então, você pode ir lá aproveitar a convivência fraterna, conhecer esse movimento, colaborar com o trabalho magnífico social do Divaldo Pereira Franco, que é uma pessoa muito querida do nosso coração, e ter a chance de fazer esse convívio. Vai conhecer o trabalho dele, da campanha do Evangelho no Lar, e muitos outros que estão lá representados. Então, uma alegria conversar com você e espero que a gente tenha esclarecido esse ponto.